Sejam bem-vindos à sessão AI Ethics por um futuro de confiança, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Ética Empresarial e da United Nations Association, UNA Portugal. O AI Ethics baseia-se na recomendação da Unesco para a ética na inteligência artificial, que aborda novas questões e desafios éticos e que propõe uma reflexão responsável sobre os impactos conhecidos e desconhecidos das tecnologias de inteligência artificial no que concerne os seres humanos, a sociedade e os ecossistemas. Vamos iniciar esta sessão com a intervenção de Mário Parra da Silva, Presidente da Associação Portuguesa de Ética Empresarial e Secretário-Geral da United Nations Association, UNA Portugal. Muito obrigado, Isabel. Bem, então, muito boa tarde a todos e a todas. Temos cerca de 30 pessoas a participar diretamente e isso é uma boa notícia para nós. Quer dizer que tivemos algum eco. Alguma informação muito curta sobre a APE e sobre a UNA, para quem possa não saber. A APE trabalha há 20 anos na ética empresarial, na ética que acontece nas organizações de carácter empresarial. Portanto, nós não somos uma entidade para trabalhar em ética no geral, na sociedade, nos aspectos morais de comportamento, não se trata disso, mas sim naquela vertente da cultura organizacional a que se pode chamar a ética da organização. Ou, dito de outra maneira, a forma como as organizações orientam as suas decisões, as suas posturas, os seus comportamentos em função dos valores em que se fundam. A UNA Portugal, a que também estou ligado, como a Isabel referiu, é uma entidade das Nações Unidas, é a United Nations Association. Como Associação das Nações Unidas, tem um espectro completo, tudo o que as Nações Unidas fazem está dentro do âmbito da ação da UNA Portugal. Obviamente que onde há uma agência das Nações Unidas já a trabalhar, não faz sentido a UNA envolver-se. Portanto, o grande campo de atuação da UNA está na criação de cidadania ativa, nomeadamente nos jovens, um grande foco nos jovens, no N-Model e outros instrumentos como tais, e no despertar das pessoas, que ainda não têm despertado, para um papel ativo como parceiros das outras partes interessadas na sociedade. Obviamente, como cidadão, cada um é membro de várias entidades na sociedade. Mas enquanto cidadão mesmo, ele próprio, não enquanto empregado de uma empresa ou enquanto outro papel que possa desempenhar, ele tem que ser um interveniente ativo. E é aqui que se liga a APE com a UNA. Nós achamos que o iEthics, o programa iEthics, que é um programa inspirado, como disse, na Unesco, ou seja, tem uma raiz de cidadania, de preocupação com a cidadania e com a intervenção da cidadania no fenómeno da inteligência artificial. Portanto, o papel da UNA é fazer isso mesmo. O papel da APE é criar instrumentos, adaptar instrumentos já existentes, utilizar instrumentos existentes para apoiar as organizações que desenvolvem, utilizam ou são impactadas pelas ferramentas, pelos tools, pelos algoritmos de inteligência artificial e também exercer uma ação junto da UNA, de modo que esta possa exercer a sua ação junto dos cidadãos. O nosso objetivo central, como é normal, nunca tivemos outro, nem seria normal que uma entidade das Nações Unidas tivesse outro objetivo, é fazer com que esta tecnologia seja bem-sucedida, seja colocada ao serviço do conjunto da humanidade, em geral, da economia em particular, da felicidade das pessoas no mais fino das suas consequências, ou seja, a humanidade avança, cria novos instrumentos, conforme esses instrumentos são colocados à disposição das pessoas que os usam, devem ser usados para o bem, devem ser usados para melhorar a vida e não para o mal. Obviamente que haverá sempre utilizações para o mal, isso é assim mesmo.
Esta discussão começou quando se fez a primeira espada. Ah, que horror! Uma espada vai servir para matar pessoas. Também vai servir para nos defender de pessoas que nos querem matar. Portanto, não há absolutamente nada. Por exemplo, na Idade Média houve uma enorme discussão e anátemas da Igreja contra a besta, porque a besta era uma arma que permitia matar os cavaleiros sem que os cavaleiros vissem quem estava a matá-los. Horrível, não era uma arma cristã. Não, era uma evolução e foi preciso que as pessoas se adaptassem a essa nova entidade, esse novo instrumento que era a besta. Todas as coisas podem ser boas ou más. Não são as coisas em si que são boas ou más. São as utilizações que nós fazemos delas. E, portanto, se a coisa não é boa ou má, diz a ética, é a pessoa que usa, é que pode fazê-lo para o bem ou para o mal, então o problema está na pessoa, não na coisa. O problema está naquilo em que a pessoa acredita, naquilo que são os valores em que a pessoa se funda, naquilo que são os valores que a pessoa defende. Portanto, o problema não está tanto na inteligência artificial, está no uso que lhe dermos e na forma como, olhando para o uso, nós vejamos uma potencialidade ou vejamos apenas uma ameaça. Porque as coisas tendem a ser aquilo que nós vemos. E que, à força de nos defendermos de uma ameaça, é provável que ela se transforme mesmo numa ameaça. Pelo contrário, se olharmos para uma ferramenta, para uma possibilidade, para uma riqueza que nos acontece, que é termos uma possibilidade de ampliar enormemente o impacto da tecnologia e a área de intervenção desta tecnologia, então provavelmente toda essa corrente de positividade virá a tornar a ferramenta cada vez mais poderosa, mais útil ao serviço do ser humano. Ao serviço do ser humano é o conceito geral, ao serviço da economia, ao serviço das empresas, ao serviço de todos aqueles que querem fazer algo e que podem fazê-lo recorrendo à inteligência artificial. Por exemplo, eu agora faço perguntas ao ChatGPT para escrever coisas. Antes não me perguntava a ninguém, tinha que pensar por mim próprio. Mas não é assim tão diferente. Porque eu não perguntava a ninguém, mas ia consultar livros, ia lamber papéis, também fazia copy-paste aqui e ali, não é? Portanto, pensando bem, o que o ChatGPT fez foi tornar muito mais rápida, mais fácil e mais ampla a base que eu consulto. Mas eu já consultava uma base e desconfio que aqui há 2000 anos atrás, quando Virgílio escreveu aquele poema, o poema é claramente homérico, e portanto ele inspirou-se em obras anteriores que leu. E o Camões não foi por acaso, começou os Lusíadas com uma frase do Virgílio. Sempre foi assim. Agora, a ferramenta é muito mais poderosa e isso traz perigos e traz ameaças. E é por isso que as pessoas de boa vontade, como nós, se juntam para discorrer sobre essas ameaças, para prever que tipo de más utilizações podem acontecer, para tranquilizar as pessoas quanto aos instrumentos que estão a ser usados e para, no fundo, assegurarmos ao conjunto da comunidade que há um ecossistema à volta da inteligência artificial que tem boa fé e que vai colaborar para que ele seja um instrumento ao serviço da economia, da vida, das pessoas, da felicidade delas e, em última análise, que seja uma alavanca para mais bem-estar. Pronto, isto era o que eu queria dizer assim, em jeito de enquadramento. Ainda poupei 10 minutos, que é bom, porque teremos depois mais tempo na fase de perguntas e respostas. E agora passamos para um painel. Um painel onde temos o Francisco Costigliola, é isto, não é? Que está aqui na qualidade Chief Analytics Officer da Caixa Geral de Depósitos. Teremos o Gabriel Osório de Barros, que está aqui na qualidade de Diretor de Serviços de Análise Económica do Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Mar. E teremos, embora não esteja exatamente a vê-lo aqui na frente do meu ecrã, o Paulo Novaes, professor de Computer Science da Universidade do Minho. Está? Está presente? Paulo Novaes está presente ou não? Não. Não se acusa, é porque ainda não está. Isabel, camarada, vê o que é que se passa, faz talvez um telefonemazinho, está bem?
Nós, entretanto, vamos começando. Sim, 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 sim. Ok. Porque ele pode ter tido dificuldades com o link, ou não ter recebido o link, ou haver qualquer coisa do género, que ele confirmou a sua presença, como aliás confirmaram todos. Mas vamos começar. Como o primeiro nome que aqui tenho é exatamente o Francisco, se ele não se importa e os outros não se importam, gostava de começar por ele. Até porque representa uma instituição que está debaixo dos olhos do público, a banca. E a banca. Deixa-me só fazer aqui um bocadinho de fé de ver. Eu acho que uma das coisas que torna a inteligência artificial assim ominosa é que aquilo fala. E nunca houve uma coisa que falasse até aqui, senão os seres humanos. E até o Homero, que já citei, diz isso. O que é um ser humano? É aquele ser que é dotado de fala. Bom, agora essa definição já não serve muito, porque os computadores são capazes de sintetizar a fala. Mas diga uma coisa, na sua opinião, isto é verdade o que eu disse? A inteligência artificial vem ajudar as pessoas e as organizações? Antes de mais, agradeço aqui o convite para participar nesse painel e é um gosto de partilhar aqui um bocado a minha opinião e um bocado algumas um pouco o percurso que a Caixa tem vindo a fazer nesses últimos anos. Voltando à questão, eu acho que já tinha dito antes e bem que essa tecnologia, esse conjunto de tecnologias e ferramentas traz, sem dúvida, muitíssimas novas aplicações e muitíssimas vantagens. Agora, ao mesmo tempo, tem também muitos desafios que têm que ser pensados. Por isso pode vir para o bem, se bem usado, não é? Como tudo, e na verdade precisamos de prevenir e de nos preparar para depois conseguir tirar o melhor uso possível. E a questão ética e confiança nessa tecnologia é sem dúvida um dos pontos mais importantes. Isto agora houve desde o ano passado não, há 2 anos, houve um salto muito grande tecnológico com o chat GPT. O que é que aconteceu com o tempo? Agora, essa evolução tem feito com que o uso aumentasse, não tendo necessariamente os cuidados todos, sequer ainda, com o que é ética ou qual é o impacto que o que estou a desenvolver vai ter nas pessoas, nos utilizadores, na sociedade como sendo um pouco mais amplo. Muito bem. Penso que a sua pausa é para que eu possa continuar. É isso? Eu acho que, se quiser, posso continuar, até posso continuar a falar, sem Não, problema. não, não, Francisco, continue. É que aqui é difícil de Sim. perceber. Porque quando Não, estamos a ouvir, percebe-se se a pessoa está a passar a bola, mas aqui não se percebe muito bem. Diga. não, estava a dizer que agora, se olharmos para Portugal, Portugal como todo, também tem acompanhado, como sabemos, Portugal é um bom oceano de talento tecnológico, temos muitas universidades com grandes capacidades e a produzir muitas pessoas válidas e na área tecnológica. Por isso, Portugal tem conseguido ganhar aqui algum espaço e também alguma visibilidade na esfera pública e também na esfera privada. Na esfera pública, provavelmente sabem melhor do que eu, mas existem várias iniciativas que têm sido marcantes, como por exemplo o Plano Nacional de Inteligência Artificial no AI Portugal 2030, como o Encode também para fomentar a digitalização, aqui a literacia dos portugueses, por isso houve muitas iniciativas que já estão a começar a utilizar em serviços públicos a inteligência artificial. No privado, eu acho que o que tem permitido é um salto significativo e também agarrar-se calhar, em alguns dos casos de uso que existiam e que não conseguiam ser implementados por falta se calhar, de tecnologia ou abrangência disponível. Olhando um pouco para o setor onde nós operamos, o setor da banca, eu acho que nesse âmbito nós vemos muitíssimas áreas de melhoria, desde a eficiência comercial e a experiência de cliente, onde na verdade se pode ser e personalizar um pouco mais a nossa proposta de valor, esses produtos, os serviços, tornar o mais relevante a comunicação que fazemos com o cliente, tornar mais fácil até mesmo a abordagem comercial da nossa rede. Utilizar os assistentes virtuais, que a Caixa também já lançou há uns anos, de voz na aplicação e continuar a investir nessa área. Hoje em dia, com tecnologia, até mais
assertiva e mais precisa. Temos também todas as operações que às vezes é deixado de lado porque é menos sexy, entre aspas, porque as operações têm uma vantagem muito significativa, incluindo capacidades cognitivas dentro do que são os processos. Por exemplo, a abertura de conta. Uma abertura de conta necessita de leitura de documentos, leitura de folhas, de templates específicos, e isso com soluções cognitivas, utilizando linguagem natural, visão computacional, também é possível acelerar muito e introduzir AI dentro dos processos e ter uma poupança significativa em custos e sobretudo, melhoria de serviço ao cliente, acelerando os tempos de operação. Eu acho que mais para a frente, e já acontece aqui há alguns anos, mas acho que pode acelerar bastante, também é a forma como podem melhorar os processos de decisão. Ou seja, qual é a informação que eu tenho disponível, qual é aqui o mar dentro do mar de informação que eu tenho disponível e interna e externa, como é que eu posso maximizar a informação que eu tenho para tomar uma melhor decisão, seja para mim, seja para o cliente. Um, e, por fim, não menos importante, todos os temas relacionados com a segurança, neste caso do banco ou das instituições, que têm a ver com a detecção e a prevenção de fraude. Por isso, esses algoritmos são algoritmos bastante poderosos, têm capacidades e profundidade que outros algoritmos antigos não tinham, e que permitem, na verdade, ter uma atividade de prevenção muito maior e muito mais assertiva. Por isso, eu diria que se olharmos para uma fotografia atual da inteligência artificial em Portugal, há muitos espaços públicos e privados que foram dados, a tecnologia está lá. Há, obviamente, alguns desafios e alguns cuidados, sobretudo para enfrentar desafios éticos e regulatórios que têm que se ter em conta para conseguir também ser relevante e fazer com que as soluções sejam soluções de longo prazo e sustentáveis. Obrigado, Francisco. Bem, Gabriel, coloco-lhe a mesma pergunta. Muito bem, antes de mais, quero agradecer o convite ao professor Mário Parra da Silva e, naturalmente, à Associação Portuguesa de Ética Empresarial, dizer que é um gosto estar aqui e que, no meu caso, os habituais disclaimers se aplicam, ou seja, a opinião é apenas minha e não do Gabinete de Estudos nem do Ministério da Economia, mas é o habitual. Em relação à discussão, eu estava a ouvir o professor Mário e o Dr. Francesco, e estava com... De facto, isto são muitos temas que nós tentamos abordar em pouco tempo. Mas de facto acho que partindo da floresta para a árvore, acho que a questão que colocou inicialmente, que é a principal, é que nós não devemos sempre ter em mente quando falamos de inteligência artificial, que é faz sentido ou não faz sentido. E de facto nós não podemos esquecer que a inteligência artificial, com todos os riscos que tem também grandes potencialidades. E acima de tudo nós não podemos esquecer que uma parte do mundo até pode ter um determinado conjunto de valores que a leve a decidir não avançar mais com a inteligência artificial. Mas isso será sempre negativo, porque a inteligência artificial continuará a avançar noutros países que não tenham exatamente os mesmos standards e, acima de tudo, a inteligência artificial pode ser utilizada para os países numa perspectiva até de defesa face à má utilização da inteligência artificial. E, portanto, como base de partida, eu diria que obviamente a inteligência artificial é incontornável e que neste momento há grandes vantagens em empresas, Estados e a sociedade em geral utilizarem. Obviamente isso não desobriga, em particular os Estados, mas também as empresas de procurarem ter uma inteligência artificial que cumpra limites éticos. Mas, portanto, um primeiro ponto apenas para salientar que, na minha opinião, não se deve deixar ficar para trás a inteligência artificial, como eu costumo dizer, não deitar fora o bebé com a água do banho. Depois, em relação à questão, é uma questão muito prática que há bocado o professor Mário Parra da Silva disse da utilização no dia a dia da inteligência artificial. Obviamente que é positivo e, por exemplo, em termos académicos, eu costumo falar, e isto é uma opinião, neste momento essa discussão ainda está bastante superficial e vamos ver o que é que acontece no futuro na academia com a utilização da inteligência artificial. Mas eu creio que, acima de tudo, a academia deve ensinar os alunos a utilizar bem a inteligência artificial, mas não impedir que esta seja utilizada. Porque, acima de tudo, o que vai acontecer no futuro é que a inteligência artificial vai ser muito útil para a produção de conhecimento, mas onde se vai conseguir mostrar que há intervenção humana é, por um lado, na capacidade de inovar, para além daquilo que a inteligência artificial faz,
que, como o professor Mário Parra da Silva há bocado comentava, quando nós precisamos de um texto, nós dizemos o texto, o tipo de texto que queremos e aquilo dá-nos o texto. Mas há aquele clique que até me faz lembrar o iRobot, aquele clique daquele momento em que a forma que se tem de ultrapassar a máquina é mostrar que somos humanos e que surpreendemos a máquina naquilo em que a máquina não está à espera. E isto já deixando de uma parte tão filosófica, depois de facto onde entra de facto onde entra a capacidade humana é no momento da defesa de uma tese. A tese até pode ter sido em grande parte feita pela inteligência artificial, mas onde vai mostrar que o aluno é bom é no momento da defesa da tese, em que o aluno mostra que a tese é sua, porque é capaz de a defender e sabe o que está lá e sabe o que é que aquilo significa. Portanto, mais do que se utilizou ou não a inteligência artificial para elaborar o texto, é perceber que o aluno domina o tema. Em relação à utilização de uma forma geral, já há muitas utilizações neste momento. A Caixa de Depósitos é um exemplo, mas em Portugal nós temos muitos exemplos já temos vários exemplos de entidades que utilizam ou até que desenvolvem inteligência artificial. Temos a Fundação Champalimau, temos a Sonai, temos a Fidzai, temos a área da saúde, a área da academia, o próprio Estado, e de facto temos um grande potencial em Portugal para continuar a desenvolver a inteligência artificial, porque há muitas áreas em que o podemos fazer. Uma área que habitualmente associamos ao Estado e que está muito ligada ao urbanismo e à gestão do espaço público é as smart cities. Mas depois temos também ao nível das fábricas as questões dos robôs, e temos uma série de aplicações, os chatbots, por exemplo. A administração pública e empresas estão a utilizar muito os chatbots para comunicação direta com os cidadãos. Os chatbots é um caso muito interessante. Aliás, toda a inteligência artificial é interessante, mas há um detalhe que nunca pode ser que nunca pode ser esquecido quando falamos da inteligência artificial e dos chatbots. Os chatbots, a inteligência artificial só vai funcionar bem nos chatbots se a estrutura de informação de base estiver bem construída. E isso é o grande risco, é quando temos entidades que não têm uma estrutura de informação muito bem construída. Não podemos deixar que a inteligência artificial corra sobre ela, porque não vai dar bons resultados nas respostas que dá. E, portanto, os chatbots, neste momento, temos áreas da administração pública e também privadas em que já é utilizado e com bastante utilidade. E, portanto, já temos muitas utilizações. No caso da administração pública, que me é mais próxima, eu creio que temos um adicional de expectativa em relação à capacidade de utilização da inteligência artificial, que é o facto da administração pública portuguesa, ao longo de vários anos, ter sido capaz de ser pioneira na introdução do e-government. E, portanto, por exemplo, Portugal está no 12º lugar. Já mais especificamente, não tanto de uma forma geral no e-government, que também se posiciona bem nos rankings, mas especificamente sobre o AI Readiness Index. Portugal está na 12ª posição, o que me parece uma posição muito, muito interessante. Mas também ao nível das empresas, já existem alguns inquéritos que, na minha opinião, sobrevalorizam, mas não acredito que estejam totalmente errados, que colocam, por exemplo, as pequenas e médias empresas na 2ª posição em termos de utilização de pelo menos um tipo de inteligência artificial. Estes 17,3% que foram anunciados pelo Eurostat é com base no inquérito. Os inquéritos têm sempre alguns riscos que têm a ver com a forma como as pessoas interpretam as perguntas. Lembro-me de há uns anos atrás as empresas indicavam muito investimento em inovação, mas na verdade a inovação que as empresas consideravam era a transição para lâmpadas de economizadoras, e portanto não era a empresa que as desenvolvia, a empresa simplesmente aproveitava uma tecnologia que existia. Mas neste sentido, apesar de eu achar que pode haver aqui algum excesso alguma sobreestimativa da utilização pelas pequenas e médias empresas, eu não acredito que esteja totalmente fora de algum realismo, e portanto tenho muita expectativa que em Portugal também as pequenas e médias empresas utilizem, nem que seja ao nível de um ChatGPT ou de uma tecnologia que as apoie neste tipo de trabalhos. Em relação a Portugal também, acho que há pouco falava da importância das qualificações e de Portugal ter uma mão de obra muito qualificada, ter boas qualificações em termos de formação académica. E de facto temos, mas ainda temos necessidade de criar mais mão de obra qualificada. Ainda temos
alguma deficiência, algum nível mais reduzido que a União Europeia, e aqui acho que é muito importante salientar a importância de Portugal conseguir não só formar estas pessoas qualificadas, mas também de conseguir evitar a perda de talento, portanto, conseguir conservar o talento em Portugal. Isso obviamente seria uma outra discussão à parte que tem a ver com o próprio tecido produtivo, com os salários e com a expectativa que as pessoas têm de conseguir melhores remunerações lá fora, mas obviamente é uma questão de políticas públicas e também do tecido empresarial que é muito importante abordar, e portanto acho que vai ser um dos grandes desafios no futuro. E eu não sei se me esqueci de alguma coisa, mas, senhor professor. Continuamos, pá, continuamos. Bem, eu, como vocês disseram, fico profundamente embaraçado com a quantidade de temas que giram à volta disto, desde a legitimidade dos dados que são usados, mas até muitos outros. Mas aqui devo concentrar-me naquilo que é importante para a UNA, porque este é um seminário da APE e da UNA. E aquilo que é importante para nós é que não aconteça o que aconteceu com outras vagas tecnológicas, onde uma má vontade da opinião pública, porque foi desprezada, foi deixada de lado, porque ninguém se incomodou muito com o que a opinião pública pensasse, levou a que houvesse um grande delay, uma resistência que perdurou por vezes durante anos, a que aquela tecnologia fosse rapidamente adotada. Eu tenho uma certa idade, como já viram, e lembro muito bem do tempo em que apareceu como uma bomba o Office Automation. O impacto que o Office Automation teve sobre a força de trabalho da época é, da maneira como eu vejo as coisas, maior do que agora o impacto da inteligência artificial. Foi devastador. Com as pessoas a pensarem que eu todas ficassem sem emprego, que os escritórios iam todos fechar, que ia passar a ser feito tudo automaticamente e tal. E depois não foi isso que aconteceu. Mas a verdade é que eu também fui testemunha da quantidade de tempo, de esforço, de formação, de esclarecimento que foi necessário fazer para levar as pessoas nas empresas a vencerem esse medo e a começarem a trabalhar com as novas ferramentas. E muita da preocupação aqui da APE e da UNA é que isso não aconteça desta vez. E para isso não acontecer desta vez, os agentes principais que fazem o interface com o público, não estou a falar do programador que está lá no sítio dele, o full stack, que está a desenvolver soluções. Esse está lá na vida dele e faz aquilo que o cliente dele lhe pede. Estou a falar daquelas pessoas que são, de uma forma ou de outra, responsáveis por aplicações que o público vai usar. Por exemplo, uma das coisas que eu senti, não digo qual foi o banco, mas houve um banco que eu senti que tivesse preocupação e passou a dizer, cuidado, para além de todas as ferramentas que a gente usa, há sempre um ser humano por trás. Parece-me isto uma boa ideia. A ideia de que nós devemos transmitir às pessoas isto é uma ferramenta para apoiar os seres humanos, não para os substituir. Não se assustem, nós teremos sempre um ser humano lá do fim a que você possa recorrer. Concordam com isto? Francisco? Posso começar? Nós temos Ah, clientes, temos menos clientes do que, do que o direção governo, geral. ainda assim, é significativo. Aqui a questão é uma questão muito relevante, ou seja, a tecnologia em si, eu acho que mesmo o programador full stack que está ali num cantinho pode estar descansado, mas não sei se poderá estar descansado muitíssimo tempo, porque na verdade essa tecnologia também entra muito numa componente tecnológica pouco falada, que é, Muito será bem. que necessito tantos developers e não preciso para mais pessoas sénior? Mas depois a pergunta ao contrário é quem é que forma os séniores se eu não tiver júniores? Por isso, a situação não é também muito óbvia, também não é assim tão clara sobre como é que se vai desenvolver, porque é apelativo para uma organização, em vez de ter um grupo de developers muito grande e um ou dois séniores para validação ou para consolidação, ter tecnologia para fazer o trabalho dos developers e depois ter dois séniores para o fazer. Por isso, há questões aqui que mesmo o full stack pode estar descansado num canto, mas que de vez em quando, o dia que está vivo, que pode ajudar a não ser esquecido. Relativamente à aplicação em si, e o facto de saber o que é que se passa por trás
da cortina, acho que é fundamental. E acho que é uma das questões também que a Caixa preocupa-se muito com a questão da transparência e da integridade, e é muito importante também, cada vez que utilizam, seja fontes ou seja tecnologia, que o cliente saiba exatamente, ou tenha a possibilidade de perguntar ou de saber o que é usado para tomar uma determinada decisão. Isto é fundamental. Enquanto cliente, eu gostaria de saber, se estou a partilhar os meus dados, o que é que vai ser feito com os dados. E aqui há um overlap que já é significativo também com o RGPD, por isso depois entram aqui, acho que há camadas e camadas nos dados, na tecnologia, na AI, que vão começar a cruzar-se, e é importante haver esse grande alinhamento entre elas todas. Por isso, do ponto de vista tecnológico, acho fundamental saber, olha, estou a usar esse tipo de tecnologia para melhorar o serviço, mas tem que ser também visível para o cliente, enquanto parte interessada, qual é a vantagem que está a ter, porque uma questão é, eu estou a usar tecnologia muito avançada, outra é o meu dia a dia exatamente igual, eu estou a continuar a demorar muitos dias se há para fazer uma operação. Por isso, no que é que isto está a ajudar ao certo? Mas acho que tem que ser visível, não só a utilização de tecnologia, mas também o impacto efetivo que o cliente está a ter no seu dia a dia. E esta tem que ser a preocupação principal de qualquer organização ou instituição que tenha um cliente final. Mesmo diria para o governo ou para quem quer que seja, se está a implementar tecnologia, tem que haver algo visível do outro lado. E tem que ser mensurável. Por isso, o cliente, obviamente, tem uma expectativa de que a inteligência artificial seja usada de forma ética, de forma responsável, e que a organização tenha todos os cuidados possíveis para ser transparente e seguro, garantindo a privacidade, garantindo também o perímetro de segurança à volta dos seus dados, para não irem para outras geografias onde possam não estar protegidos. Por isso, há questões aqui que se colocam que extravasam até um pouco o tema tecnológico e entram em uma lógica mais fundacional da arquitetura e da forma como os sistemas depois falam e integram-se entre eles. Sobre o cliente, para o cliente ser bem servido, do ponto de vista de transparência, também é importante apostar muito na formação. Acho que o Gabriel estava a dizer antes que é importante que as pessoas saibam usar. E é importante também que qualquer pessoa numa organização que esteja exposta à criação de sistemas desses ou à utilização interna tenha a sensibilidade de perceber o impacto do que estão a fazer e do que está a utilizar. Houve um escândalo, acho que era da Siemens, se não me engano, que começaram a utilizar o ChatGPT com dados internos da organização, e começou a haver um spill-out de informação que foi bastante significativo para uma organização como esta. Por isso é preciso que a tecnologia seja usada de forma responsável, e que cada vez que alguém está a utilizar e manusear dados de um cliente, ponha o chapéu do cliente. É fundamental. Não são dados da organização, são dados do cliente. Isto é primeira é aquela questão da responsabilidade. Eu não vou tomar uma decisão porque os dados não são meus. Tenho que ter esse cuidado. E o facto de colocar um humano no processo, eu não sei se ajuda ou não ajuda. Eu acho que colocando e garantindo que a tecnologia seja utilizada de forma ética e responsável, e garantindo uma ligação de confiança entre as diversas partes existentes no processo, até posso aceitar um processo automatizado, desde que ele tenha uma vantagem específica. Mas para casos os mais complicados e específicos, aí posso ter um human in the loop, ter um humano que me vai introduzir ou tomar a decisão ou avançar num determinado sentido. Porque eu acredito que a máquina, numa boa porcentagem de casos, consiga tomar uma boa decisão. Vou-vos dar um exemplo. Nós, há, pouco menos de um ano, desenvolvemos internamente um leitor de balancetes de empresas. Por isso, cada empresa tem a sua estrutura, tem o seu template, não são dados sensíveis, são balancetes, são tabelas com números, na verdade não tem assim grande informação, mas tem muito número, tem muita tabela, tem muito formato de cada organização, cada instituição coloca um negativo com menos, outro em parênteses, outro mais à esquerda, outro à direita, as colunas são acumuladas ou não, posso ter zero ou vazio, pode significar ou não a mesma coisa, por isso há muita interpretação do balancete em si. Nós criamos e desenvolvemos internamente um leitor de balancetes. Esse sistema, a lógica que colocaram aqui dentro foi: é importante ter um human in the loop. Mas a verdade é que, se eu tenho uma segurança de que, para um caso específico, eu consigo automatizar sem riscos, eu consigo poupar significativamente aqui esforço e consigo focar pessoas, em vez de estar a olhar para os números em balancetes, que podem ser até 200 páginas, usá-los para coisas mais relevantes. Mais Neste momento, estamos com 70% de automação neste processo, e 30% conseguimos pré-preencher metade dos campos necessários, são à volta de 42%. Por isso ficou 15% do trabalho efetivo que havia antes, e o resto conseguiu focar-se em algo mais
mais relevante. Por isso o que eu digo é, o Human in the Loop pode ser útil, mas eu acho que tem que ser muito criterioso antes de desenvolver e ter esse cuidado ético, se calhar já no desenvolvimento, na concepção da solução. Se o cuidado ético, a parte da responsabilidade é colocada a priori no desenvolvimento e incorporada na forma de manutenção, validação, o humano pode ou não estar, dependendo do grau de confiança da solução tecnológica criada. Voltando aqui à sua questão. Muito obrigado. Registro que já temos o Paulo Novaes, bem-vindo. Um abraço. Um abraço e desculpa o continuar. pequeno atraso. Peço desculpa. Vamos continuar a sequência, Gabriel. É a sua O comentário. Francesco já levantou aqui uma série de questões e concordo com Vamos tudo. navegando. Aqui eu acho que a questão que tem, antes de mais, há que enquadrar o que é que leva a que a inteligência artificial se preste a este nível de risco que nos alerta. E isso tem a ver com a grande quantidade de informações e muitas vezes informações confidenciais ou privadas que são utilizadas para alimentar a inteligência artificial. E, obviamente, de uma forma geral, o risco que nos preocupa é exatamente da má utilização de informação e, em particular, da fuga dessa informação. E eu creio que aqui a questão da utilização e de haver um humano por trás, acho que é impossível de contornar a necessidade de haver um humano por trás quando é necessário resolver algum problema, mas acho que a necessidade do humano tem mais a ver com a aceitabilidade do risco, ou seja, há determinados níveis de risco que nós estamos dispostos a aceitar ser humano por trás. Nós podemos falar com o ChatGPT um dia inteiro e aquilo não tem grande influência, mas depois há outras atividades em que a necessidade da intervenção de um humano é essencial. Por exemplo, se pusermos um robô a realizar uma cirurgia, convém que tenhamos ali uma equipa médica preparada para corrigir algum procedimento que o robô não esteja a efetuar como deve. A probabilidade provavelmente de corrigir será pequena e se calhar onde continua a haver a grande necessidade da intervenção humana continua a ser nas questões da segurança, portanto evita, e aí não tem a ver com a máquina em si, não tem a ver com a inteligência artificial em si, mas com a intervenção exterior que possa tentar alterar o funcionamento da máquina, mas também com as questões dos viés, e aí é muito importante a intervenção do humano, porque muitas vezes, e aqui depois entraremos na parte da literacia digital, mas aqui em particular na parte dos viés, creio que muitas vezes se dá uma ideia de que o viés é um problema grande da inteligência artificial. E o viés não é um problema grande da inteligência artificial, o viés é um problema grande do ser humano que a inteligência artificial integra como sendo bom. Portanto, se o ser humano tem uma tendência para, por exemplo, se há uma tendência histórica de se contratar um homem para um determinado lugar, a inteligência artificial provavelmente vai escolher um homem. E a questão não é que a inteligência artificial seja machista, é porque a inteligência artificial aprendeu com o histórico e aí entra a necessidade do ser humano intervir e dizer: meus amigos, no passado havia esta situação, mas nós aprendemos com a história e neste momento já não fazemos assim. E, portanto, acho que a grande questão depois prende-se com a questão da necessidade de literacia digital. E há bocado o Francesco falava da necessidade de literacia digital das pessoas que estão dentro da própria empresa para identificar, mas depois também a parte da literacia digital de quem está do lado do cliente que precisa de perceber o que é que está a pôr online, o que é que está a pedir à inteligência artificial, a que é que está a sujeitar a sua informação, mas também a perceber que nem tudo a perceber qual é o nível de risco que corre nas suas ações. E, portanto, há grandes potencialidades na utilização da inteligência artificial pelos cidadãos, mas é preciso que tenham noção de que também tem riscos, quais são esses riscos e a procurar evitá-los. Muito bem, muito obrigado. Paulo, eu não vou repetir as perguntas, vou fazer Não, novas. não faça isso, não faça isso, Não, não não faço precisa. isso. Vou fazer novas, porque, por um Mas lado, deixe-me só comentar o Gabriel, já agora, permite-me, e desculpem esta forma, em primeiro lugar pedir desculpa, mas de facto baralhei-me e estou não aqui. faz mal, vá adiante, que o tempo é curto. Exatamente. Duas notas só. Em primeiro lugar, nós estamos a viver uma transição. O conhecimento, nós até agora estávamos habituados a recebê-lo, ou, como alguns dizem, do ADN, da evolução da própria espécie, ou basicamente através da cultura, e isso era as escolas, as universidades faziam esse papel de uma forma excelente, e o outro era, obviamente, pela experiência e das diferentes formas, como as experiências qual todos nós vivemos. E por isso até tínhamos e temos aquela ideia
de que mesmo que houvessem a possibilidade de ver clones, devido à diferenciação de conhecimento que nós adquirimos ao longo da vida, nomeadamente através da experiência, nunca seríamos seres iguais. O problema é que agora entrou uma quarta forma, de algum modo, de obtenção de conhecimento e que, como diria o Pedro, penso que é o Pedro Domingos que refere isso, nosso colega de Washington, que dizia que, de algum modo, o conhecimento agora vai ser vindo através de máquinas, de computadores e através, nomeadamente, das tecnologias que estão associadas à inteligência. Primeira observação. Segundo, a maioria do conhecimento que até agora tem sido gerado é, de facto, como o colega Gabriel Osório de Barros disse, gerado à custa dos dados que a inteligência humana ou que as experiências humanas têm nos disponibilidades. E por isso, naturalmente, como é um conhecimento humano, sim, traz todas as propriedades inerentes ao conhecimento humano. Esse paradigma também pode estar a mudar um pouco com as novas formas de aprendizagem em função dos dados sintéticos que estão gerados para suprimir determinadas falhas, também com os novos métodos de aprendizagem, recordo só a aprendizagem por reforço, que é, aliás, uma técnica que qualquer ser humano utiliza, nomeadamente no treino, por exemplo, dos seus animais de estimação. Agora é preciso voltar um passinho atrás, só recordar também que o conhecimento é algo absoluto, até prova em contrário, como se costuma dizer, não é? O que também implica aqui algumas considerações. Eu recordo-me sempre, numa das primeiras aulas que eu dou de inteligência artificial, recordo sempre aos meus alunos na essência, as duas formas que nós temos de aprender, que são a dedução e a indução. E um dos problemas que nós temos hoje é que da dedução, de facto, geramos factos comprovados à data de hoje, neste momento. Pronto, o conhecimento que existe prova-nos e fazendo as deduções tudo corre bem. O problema é que quando estamos a aprender, na maioria dos casos, o que nós estamos a fazer é indução. E um processo de indução o que gera são hipóteses. Hipóteses que depois têm uma probabilidade ou não de veracidade, de ocorrência, seja em que área for, mas não deixam de ser hipóteses. E o problema é que esta nova inteligência artificial, ou esta nova vaga de inteligência artificial, muito baseada tanto na IA generativa como nos mecanismos mais elaborados de inteligência de aprendizagem automática, geram hipóteses baseadas nas múltiplas experiências que os humanos e que outros entidades que, digamos, navegam neste planeta onde nós estamos, ou nesse sistema, e geram. Pronto, isso é que é, e traz aqui todas depois as propriedades inerentes e que nós temos que, digamos, lidar com elas. A questão que se coloca para mim, já agora que seja claro que eu, até por convicções pessoais, sou absolutamente contra um dos problemas que aqui, de algum modo, o próprio Gabriel, e desculpe estar a usar o colega como exemplo, só porque eu ouvi, que é o simples facto de nós acharmos que estamos a conversar com o ChatGPT, ou se quiser com qualquer entidade. Convém pôr um pouco os pés no chão. São máquinas que estão criadas para criar um diálogo, mas não são humanos. Não devemos humanizar aquilo com quem nós estamos a falar. Eu digo isto como, enfim, investigador na área, mas também como cidadão e como cidadão deste mundo. Acho que é perigoso fazer isso. O que nós estamos a fazer é máquinas que têm, de facto, uma forma hoje de comunicar muito humanizada, mas não deixam de ser máquinas que, na essência, manipulam zeros e uns com métodos mais ou menos elaborados. E convém nunca esquecer isso. Por isso elas vão trazer também dentro delas, unir tudo aquilo que é, digamos, os problemas que o conhecimento humano terá. E com pior do que isso, que manipulam determinados objetos, mas não fazem ideia ainda do que é que aquele objeto ou aquele conceito significa. E humanizarmos uma obtenção de conhecimento, que é uma forma extraordinária de o fazer, que nos gera as hipóteses todas que nenhum de nós teria capacidade de obter, que consegue ver na complexidade e reduzir a complexidade e, de algum modo, transformar a internet numa biblioteca de Alexandria, que nós humanos tínhamos capacidade... Não, assim, já está, é só passar... Não, pergunta, mas já não precisa. Dava já para cima. Peço desculpa. Desliga o microfone, Nuno, por
Por favor, Paulo, Pronto, continue. ok. E que novamente temos a capacidade de até, digamos, de compreender ou de ter acesso a toda uma informação de um ponto de vista humana que seja fácil de alcançar por nós, mas que não deixa de ser uma informação que foi agregada, se me permite uma expressão, eu costumo usá-la, não foi mastigada, não foi triturada por todos os outros valores que a humanidade tem. E aí é que surge, de facto, o problema do controle, que para mim é o maior problema. Eu diria que não confiaria nunca numa máquina, porque ela só replica, ela é um mecanismo de obtenção de inteligência por modos artificiais, e por isso devemos ter alguma cautela. Se puder E era essa a colocar, introdução que eu queria fazer. se puder só acrescentar aqui uma coisa interessante, que é, houve uma mudança, nós fizemos aqui internamente na Caixa, nós começamos com a parte generativa a colocar algumas soluções de chat. E esta é uma das questões da humanização, porque a conversa humaniza um pouco. O facto de fingir, assumir que é uma conversa, coloca quase do outro lado o humano, mesmo não sendo. E vimos que, ligando a que falámos há pouco, o Gabriel e eu, sobre a questão da formação das pessoas e a literacia, vimos que as pessoas estavam a interpretar o chat como uma questão humanizada, uma versão humanizada do conhecimento. O que é que nós fizemos? Fizemos uma mudança tecnológica na solução criada e em vez de funcionar com uma lógica de interações numa conversa, num chat, estamos a transformar a solução numa search engine muito poderosa e evitar as interações com ela. Ou seja, eu tenho uma dúvida, ele coloca-me e utiliza o conhecimento para mastigar, para procurar a melhor informação, melhores fontes, etc., mas não estou a permitir o diálogo. Porque o diálogo, mais uma vez, faz com que as pessoas pouco preparadas vejam aquilo como um humano do outro lado, mesmo não sendo. E mesmo, ou seja, uma forma que nós usamos para, de alguma forma, cortar um pouco esta questão de eu estou a falar com alguém, não é alguém. É uma base de informação. Por isso é interessante esse ponto e o fato da indução acho que é muito relevante usar como base, mas é tudo que devia estar à base da literacia, seja das pessoas que produzem sistemas desses ou que os utilizam, seja dos clientes finais. Por isso acho que esse ponto foi ótimo para ligar o que falámos até agora nas conferências Já todas. agora o Dias de Figueiredo, um colega de Coimbra, fala muito também nos 3 níveis de cognição, que são a cognição delegada, expandida e cooperante. E o grande problema, o grande drama que nós estamos a viver é a possibilidade de muitos delegarem a cognição em sistemas artificiais. E é exatamente aquilo que nós nunca quisemos, nenhum de nós quer. Nós todos queremos. Eu lembro-me, desculpem de ir à cinematografia de Hollywood, mas eu adoro, como devem imaginar, o Star Wars, Guerra das Estrelas, influenciaram muito, e o Jules Verne já agora, estar aqui. E eu lembro sempre da possibilidade que era de nós termos um Mr. Data, né, ou Data, aquele tipo que está ali ao lado a ajudar-nos, ou se quiserem no Pinóquio, o grilo falante, né? Mas eles estavam lá como apoio à decisão. Quem tomava a decisão não deixava de ser o operador humano. Por isso, o meu receio neste momento, até devido à incapacidade que muitos estão a revelar de não saber lidar com esses sistemas, é que sejamos capazes de delegar. Eu isso teria muito cuidado. Mas E já desculpe, agora, se me permite, já agora para responder, uma vez que começou com a forma como eu referi. Pronto, eu confesso que sou da geração que apanhou o Blade Runner e para mim o Blade Runner é o filme que eu já vi umas 30 vezes. E, no entanto, eu não pretendo transformar-me naquela pessoa que não sabe muito bem se a pessoa com quem está a falar é uma máquina ou não, porque isso é o futuro que poderá acontecer, mas não estamos nessa fase. O que eu tento fazer é aquilo que habitualmente se faz. É uma humanização da inteligência artificial na medida em que tem comportamentos que são comparáveis com os humanos, mas nunca faço personificação da inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial não se torna, pela esta forma um bocado está-me a faltar o termo, mas por esta forma de tratar a inteligência artificial simplista. com humanização não significa que se esteja a personificar a inteligência artificial, mas perceba a questão e os riscos que aponta, mas aqui o objetivo é mais
transmitir uma ideia sobre a forma como a inteligência artificial se comporta de alguma forma parecida com os humanos, daí referir uma conversa, mas não é dizer que estou, na verdade, a falar com uma pessoa. Muito bem. Bom, nós temos apenas mais 8 minutos. Eu gostava de levantar uma questão que não tem nada a ver com isto, mas que gostava muito de ouvir a vossa opinião. Um dos problemas que aqui na ética acontece muito é diferentes gírias. Estão a ver? Vamos para um determinado domínio do conhecimento e as palavras têm um significado. Mudamos para outro tipo de tribo, e a gíria é outra, e as palavras têm outro significado. A palavra artificial intelligence, estas duas palavras, artificial intelligence em inglês, significa o mesmo que inteligência em português. Ou seja, o intelligence de artificial tem o mesmo conteúdo que inteligência em português. Eu suspeito que não, porque a CIA não se chama outra coisa senão Central Intelligence Agency. E intelligence tem que ver com informação, não com conhecimento. Na ética é muito enfatizada a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Será que as máquinas têm o mesmo conhecimento? Ou aquilo é apenas informação organizada para dar a impressão que é conhecimento? Vamos lá ver, eu não estou nada preocupado com isso. Não é isso que me preocupa. A mim só me preocupa uma coisa. É que a aplicação concreta dos algoritmos e o impacto que eles gerem, que eles provocam, melhor dizendo, sobre os seus utilizadores, respeitem os direitos humanos, o direito das pessoas à privacidade, por aí afora. De modo a não gerar uma reação negativa, de modo a fazer com que a inteligência artificial possa ser, em Portugal, um fator de competitividade. Porque nós passámos várias revoluções industriais, ficámos sempre para trás. Mas como o Francisco disse, e como o Gabriel disse, o Paulo ainda não estava, nós temos um país, neste momento, apesar da imigração, com capacidade para se colocar numa linha, pronto, não digo da frente, mas ali no pelotão da frente. Mas para isso nós temos necessidade de gerir a imagem pública da inteligência artificial e não causar medos, reações, resistências que não fazem sentido nenhum, porque isto é mais uma tecnologia. O data, eu lembro muito bem do data. O data, a certa altura, pergunta: és superior ou não? E o data diz: bem, senhor, eu, em muitos aspectos, sou-lhe superior, mas eu não sou humano. Portanto, obviamente que ele nunca comanda. O James T. Kirk, o James Tiberius Kirk, é o comandante. E um dia, uma vulcano pergunta: como é que você conseguiu passar o teste do Kobayashi Maru? E o James Tiberius Kirk diz: fiz batota. Batota. A pobre da vulcano fica desesperada porque o conceito de batota não lhe entra na cabeça, o conceito humano. Mas a verdade é que é o conceito que lá do fim nos distingue. Portanto, Havia outra bastante boa do Einstein, que, só para incomodar mais um, que dizia que o verdadeiro sinal da inteligência não é o conhecimento, mas é a imaginação. Não é? Por isso, bem, olhamos para isto, não é? O fato de bem, conhecimento, que é um bocado o que o Sr. Paulo estava a dizer, é verdade, o conhecimento é importante, mas a imaginação é o que vai diferenciar efetivamente. Por isso, a inteligência artificial não é imaginação é memória, artificial. Essa é que é uma trabalho sobre a questão. memória, Não- estatísticas sobre a Na memória. essência, manipulação de símbolos, né? Na essência, manipulação de símbolos. Agora, o que é extraordinário é que uma simples ainda mecanismos de manipulação de símbolos, enfim, eu estou a exagerar, que é um bocadinho mais que isso, como é óbvio, mas já gera este tipo de receios e estas capacidades, né? Pronto, essa é a questão. Já agora, o conceito de inteligência artificial, na altura, o McCarthy, né, que foi o que o cunhou, julgo que em 55, ele haveria vários nomes, um deles era de facto a informação estruturada, enfim, ele tinha um nome aí à volta. Agora, o problema é da conjugação de duas coisas, não é? Que é a inteligência, que é de facto o que nos coloca no topo da pirâmide, não é? Das espécies. É o Lost in Translation, está a ver? É o Claro, passar do vocábulo intelligence em inglês para inteligência em português,
os dois conteúdos não são. E o artificial e o não natural também assusta. Bem, o Turing dizia, se atuas, se reages e se interages, és inteligente, não é? Pronto, a noção de inteligência também tem vindo a evoluir ao Claro, longo do tempo, é isso que é tão importante. E eu estou convencido que ela também vai evoluir, não é? Naturalmente. A manipulação de símbolos e o resultado que daqui surge é extraordinário, deve ser utilizado, tem que ser utilizado. Eu sou um defensor da utilização da IA em todo lado em Portugal. É a única forma de nos tornarmos, de não perdermos mais relevância no planeta, como diria outro, de apanharmos este comboio. Eu não sei se eu até digo, pelo menos em segunda ou em terceira categoria, exatamente. mas apanhemos o comboio de uma vez por todas, porque o conhecimento já agora tem um problema que nós às vezes esquecemos, que é a durabilidade. A aplicação de conhecimento só faz sentido enquanto for a tal novidade, porque depois é uma repetição de processos estabelecidos, e por isso é que nós arriscamos na parte da indução, na geração de hipóteses, não é? E obviamente, quando se inova, comete-se erros. E a IA também vai ajudar a cometer erros, porventura. Menos erros já agora, porque nas funções básicas, os níveis de percepção, ela vai percepcionar e percepciona neste momento melhor do que nós. Por isso, utilizar uma ferramenta destas, sabendo as suas limitações, é o melhor que nos poderia acontecer e é o melhor que nós temos que utilizar. Nós temos que utilizar em força nas nossas organizações se quisermos ter alguma relevância. Porque estamos a perder o comboio para a Índia, para países que têm naturalmente Índia, a China, etc, etc, Estados Unidos, aliás, que têm um nível de preocupação com a utilização de dados diferente do nosso. E se estamos à espera da próxima revolução ligada à IA, que será a utilização de menos dados para gerar conhecimento, enfim, um pouco à imagem de todos nós que estamos aqui, esqueçam, já será tarde, temos que apanhar imediatamente isso. Agora, estando alertado para as tais questões, obviamente que o que nos preocupa, vamos ser claros, é as máquinas aprenderem em tempo real, porque aprender com um delay, nós podemos de algum modo simular o conhecimento e daí minimizar os riscos. Aliás, é o que eu defendo com sinceridade. Eu não entraria num carro que aprende, fica absolutamente claro. Se aqui alguém tem esse nível de, já não é de solidariedade neste caso, é de quando nós dar aos outros, ajudem-me, por favor, falta uma palavra, quando eu não me importo o que me acontece a mim, o que é isso? Alguém me ajuda? Ninguém. Altruísmo, não. Altruísmo, exato. Eu não tenho. O meu instinto básico de sobrevivência sobrepõe-se. Logo, eu não entraria num carro que não fosse da Volvo. Lembram-se que a Volvo dizia que tinha os carros mais seguros. É preciso também ter noção destas coisas. Agora, eles veem melhor do que nós, identificam. É tal questão que há bocado falado. Na complexidade, a inteligência artificial vai entrar tal e qual como o estetoscópio para o médico. Não tenham dúvidas. Isto é, vai nos ajudar dentro daquelas diferentes dimensões a perceber quais são as mais importantes. Aliás, há exemplos. Não perde capacidade na rotina. Ou seja, uma Não se questão que cansa, acontece muito não humano. O se cansaço distrai. não é um Não se fator. distrai, é sistemático. Agora, claro, não tem a nossa capacidade ainda de ver à frente e de ver com poucos dados tomar decisão. O que é que nos torna alguns de nós melhores que os outros? É a capacidade de tomar decisão com menos dados, em ambientes de maior informação incompleta. No caso das senhoras chama-se que é a intuição feminina, no nosso caso é outra coisa qualquer. É isso. Ou com menos dados ou até com mais dados, mas é a capacidade de Escolher os certos, dados, de escolher a muitos relevância. dados conseguirem conciliar. Mas já agora deixa-me só dizer uma coisa em relação à questão inicial, que eu depois não quis interromper porque a conversa estava mais interessante do que o que eu tenho para dizer. Mas em relação à inteligência artificial e à intelligence, eu acho que é preciso separar as duas coisas. A CIA, o intelligence da CIA não tem a ver com o intelligence da artificial intelligence. Aqui o artificial intelligence tem a ver com a capacidade das máquinas replicarem aquilo que são as capacidades do cérebro humano e, portanto, aí AI e IA é exatamente o mesmo sentido. Muito bem. O primeiro exemplo nem é sequer de inteligência simbólica. O Martin Minsky, um dos primeiros exemplos que faz, é uma rede neuronal, já agora é subsimbólico. De facto, ele tenta, digamos, treinar um pouco o que nos acontece, porque é que eu prefiro o azul que o vermelho. No meu caso é o preto e branco, porque eu sou de Vitória de Guimarães. Mas pronto, mas porquê? Facto que eu treinei a minha rede neuronal, todos os exemplos à minha volta, a minha família, os meus amigos eram, e isso torna-se inevitável, nem consigo explicar, está no meu ADN, como diria outro. Né? São estas coisas que nos tornam únicos
e que ainda não estamos a querer criar máquinas únicas já agora, não é? O que queremos é, eu vou muito por aí, eu quero máquinas ou sistemas, se possível, não com corpos humanoides, já agora, porque também acho que é um erro isso, mas é a minha convicção, enfim, não importa, eu diria que nos auxiliam na tomada de decisão. Eu serei um melhor condutor e sou um melhor condutor com melhores sistemas de inteligência artificial que me protejam, que me identificam obstáculos, etc, etc. Um médico será melhor, um advogado que não tenha que perder tempo a ler textos e que alguém que vá aos textos e lhe diga: estas são as provas, isto está provado com estes factos, mas falta isto, falta aquilo. Isso é que é, de facto, Claro. não diria Ajudar o ser humano criatividade, a porque ser até a melhor. própria criatividade, já agora não vamos mistificar. Há, de facto, processos que se podem automatizar e por isso é que agora estão a surgir ferramentas também no auxílio da criatividade nas diferentes áreas, não é? Alguém dizia que ser criativo é definir um estilo. Bem, definir um estilo é encontrar uma repetição agradável aos outros, não é? No fundo é isso, enfim, por aí. E isso também pode ser auxiliado por máquinas para fazermos melhor. É isso. Professor Muito Mário obrigado. Parra da Silva, eu sei que já passámos do tempo. Deixe-me só dizer uma coisa muito rápida que eu me esqueci há bocadinho e que se prende com o que vem a seguir. Mas há bocado, quando falámos da confiabilidade e da necessidade da literacia, eu esqueci-me de dizer, e eu tinha pensado em referi-lo, que temos que saudar a APEE por esta iniciativa, porque esta implementação do sistema de certificação do reconhecimento AI Ethics e do selo é uma forma esta certificação de conformidade é uma forma de também dar alguma confiança na utilização da inteligência artificial. É um início, é um início. São Não pioneiros. pretendemos O fazer trabalho nada, pior. não pretendemos que seja perfeito ou resolva os problemas todos. Respondemos ao apelo da Unesco, respondemos ao desafio da União Europeia, procuramos prestar um serviço à sociedade portuguesa, aos cidadãos através da UNA, às organizações através da APE e principalmente também uma coisa muito interessante que aconteceu aqui convosco, que é passar da discussão sobre o que é a tecnologia ou as tecnologias da inteligência artificial para a reflexão sobre esse tipo de tecnologias e de ferramentas, de modo a criar sabedoria sobre a matéria. Ou seja, criar pensamento sobre a matéria, que possa ser levado, nós já tentámos fazê-lo, mas entretanto a Assembleia foi dissolvida, possa ser levado para os órgãos do poder, possa ser levado para a Assembleia da República, para outros sítios, onde vão ter que tomar decisões, transpor diretivas, e eles não querem saber de tecnologia. O que eles precisam de saber é que vocês, lhes forneçamos pensamento crítico, sabedoria sobre esta matéria. Faça-se Mário, isto, não se faça aquilo. se me Este é permite, lembra-se da Alice no País das Maravilhas, não é? Tinha uma expressão, agora até só me estou a lembrar em inglês: if you don't know where you are going, any road will do, não é? Quer dizer, que qualquer estrada serve. que assim é bom. E é isso que nós temos que saber, é qual é a estrada que queremos seguir, qual é o caminho, de facto, não é? Até porque o pior que pode nos acontecer nestes tempos, que eu diria conturbados ou de mudança, é usar as soluções do passado. Obviamente, são novos tempos, temos que ser capazes e procurar encontrar novas soluções que se adequem a estes tempos. E também não ter uma expectativa errada, que é as leis, as regras, as normas irão sempre atrás da inovação, não é? Porque sem dúvida. a nossa criatividade é maior e isso é normal. Agora, o que é preciso é também reagir, não é? E não ficar parado, não é? E não abafar a inovação. Eu estou com muito receio que estas novas Fundamental. diretrizes saíram podem ser perigosas para a inovação na Europa, nesta área. E a inovação nos próximos 5, 10 anos, em qualquer área, vai ter uns artefactos de base, de raiz, que os vão ajudar. Os microscópios, os telescópios deste tempo, serão todos ferramentas de inteligência artificial que vão permitir que qualquer área científica, da educação até, evolua com base nessas ferramentas. Ora, se nós bloquearmos a inovação da utilização e da criação de novas ferramentas na Europa, será catastrófico.
Exatamente. Aliás, nós ao início falámos vagamente nisso, mas foi pena não podemos entrar neste tema do AI Act das Dava consequências. dava Dava para muita coisa, mas discussão. acima de tudo há duas questões importantes. É evitar redundâncias, ou seja, legislação que já existe, voltar a fazê-la, e é isto que o Dr. Paulo Novaes, o professor Paulo Novaes dizia, evitar que se perca a inovação. Muito bem, muito bem. É também a nossa preocupação, não de maneira nenhuma diabolizar a tecnologia, apontar o dedo às pessoas que a usam, que devem usá-la bem, de acordo com os grandes princípios, as grandes preocupações que a humanidade tem em termos de felicidade, respeito pelos direitos humanos, igualdade. Estas tecnologias arriscam-se a gerar mais desigualdade. Vamos ver como é que compensamos isso. Vamos ver como é que as usamos para disseminar o conhecimento, tornar a educação viável numa aldeia remota da África, desde que tenha energia solar, mas possa juntar uns miúdos e umas miúdas e fazer uma aula idêntica àquela que acontece em Londres, até porque estará ligado. Vamos usar esta fantástica tecnologia para melhorar a humanidade e manter sempre este espírito. Haverá outros debates, agradeço-vos Já muito. estamos a usá-la, já agora, esta ferramenta que estamos aqui a usar já é um resultado disso também, não é? Mas desculpa a interrupção, Mário, peço desculpa. Exatamente. Exatamente. Bom, então, eu acho que devolvo a palavra à Isabel, que é a nossa Master Regie, e agradeço-vos muito a vossa cooperação, foi preciosa. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Muito Obrigado. obrigada. Para apresentar o reconhecimento iEthics, chamamos agora Gonçalo Diniz, vogal da direção da Associação Portuguesa de Ética Empresarial. Ora, então, muito boa tarde a todos. Sim, eu penso que como até agora estive de ouvinte, posso-me fazer porta-voz como eu dou. Alguém tem o certificado? Ok. Portanto, sim, penso que me posso fazer porta-voz daqueles que estivemos a ouvir até agora e só posso mesmo agradecer as intervenções fantásticas dos nossos convidados, a cada um, portanto, ao Paulo, ao Gabriel, ao Francesco, muitíssimo obrigado pelo vosso contributo, que penso que tanto nos enriqueceu. Eu não vou ser longo, vou tentar ser o mais breve possível. O Gabriel, de certo modo, também a intervenção que fez, isto não foi combinado, deu-me aqui a deixa para aquilo que é, no fundo, esta última parte desta nossa sessão, deste evento online que quisemos fazer hoje. Que, por um lado, eu confesso que a mim pessoalmente, e à APE e à UNA, muito me orgulhece que tenhamos tido este evento hoje. Vai fazer praticamente um ano que começamos a desbravar este caminho com este projeto e hoje, digamos assim, com este evento vamos entrar também numa nova etapa que se abre amanhã e, portanto, é com imenso gosto, de facto, também que vos vou apresentar agora aquilo que no fundo já está disponível. Portanto, uma das dimensões, como o engenheiro já referiu há pouco e como também o Gabriel fez questão de referir, uma das dimensões deste nosso projeto do iEthics é precisamente o podermos apoiar as entidades que produzem, desenvolvem ou que utilizam sistemas, de poderem também ter uma base de confiança e ser, digamos assim, também reconhecidos por uma entidade independente, neste caso, portanto, o papel que nós tentamos assumir, para que efetivamente a utilização da inteligência artificial seja na linha das intervenções que vocês todos agora tiveram. E, portanto, dentro do projeto surge aquilo que nós chamamos de reconhecimento iEthics. Eu penso que se está a ver, certo? Sim? Ok. Portanto, o reconhecimento iEthics. Portanto, o objetivo que está de fundo é este de criar confusão, não, peço desculpa, criar confiança, tanto nas entidades como em todos os impactados. E isto é muito importante. Ou seja, a nossa perspectiva de trabalho na APE e na UNA tem sempre esta abrangência, porque além disso, quando falamos de ética, quando falamos de sustentabilidade, nunca podemos deixar de lado de ter esta perspectiva, ou seja, as diferentes partes interessadas
têm que entrar, digamos assim, nas dinâmicas de tudo o que se vai fazendo. E com mais razão numa questão como a inteligência artificial, em que há muitos impactados de diferentes modos. E nós sabemos que um sistema, para ser de confiança, tem que ser sólido, tem que ser legal e tem que ser ético, certo? Nós, aquilo que nos propomos é apoiar as entidades num acompanhamento para garantir estas três dimensões, garantindo, sobretudo, é aquela que mais nos centra, a dimensão ética, como é óbvio. Eu fiz de propósito aquilo que estou a apresentar, no fundo, não são mais do que uns print screens do nosso site do iEthics, certo? Onde está, no fundo, toda a informação daquilo que eu estou a referir agora. Portanto, logo na página inicial temos as diferentes, digamos assim, as diferentes propostas que o projeto tem, a plataforma iEthics que liga todos aqueles que estamos, digamos assim, com interesse nestas questões, a formação, e posso já também aqui anunciar que muito em breve vamos ter já datas para formações de algumas que estão propostas, e também a parte da auditoria para as empresas e outras entidades que requeiram também este serviço. Mas eu vou-me centrar precisamente no reconhecimento à Ethics, que nós quisemos pôr este subtítulo, selos que geram confiança. No fundo, é um trabalho, ou seja, a possibilidade de que as entidades se possam candidatar através de um processo que lhes vai, no fundo e no final, conferir, digamos assim, um selo de reconhecimento. Sim? Um selo de reconhecimento consoante a maturidade da própria entidade, ou seja, consoante a maturidade da governação dos sistemas de inteligência artificial que a entidade aplica. E, portanto, obviamente, tudo isto, eu já vou depois explicar um pouco mais, passa por todo um processo de self-assessment, de auditoria, etc., e que o resultado final será, portanto, um reconhecimento na forma de um selo. Aqui temos o selo de boa governação, no fundo, para aquelas entidades que estão mais nos inícios das preocupações sobre estes temas. O segundo selo, o selo de explicabilidade para quem já está, digamos assim, um pouco mais maduro nesta senda. E, por fim, o selo de confiança que será atribuído àquelas entidades que a ele se candidatem e que, de facto, já tenham uma robustez, digamos assim, nas medidas que implementam para garantir esta confiança nos sistemas de inteligência artificial. Portanto, nós vamos começar amanhã, dia 16 de fevereiro, este período de candidaturas ao reconhecimento. Qualquer entidade que desenvolva ou que utilize sistemas pode-se candidatar. O período está previsto de 16 de fevereiro a 31 de março. É o período que, em princípio, haverá este ano para obter este reconhecimento, que não é outra coisa que uma marca que possa ajudar a própria entidade e aqueles que lidam com a entidade, ou seja, no caso da Caixa Geral de Depósitos, os seus clientes e o acionista-Estado que está muito preocupado, etc., de que de facto aquilo que se utiliza é mesmo que se pode garantir que que são tomadas medidas relevantes para garantir a fiabilidade dos sistemas e da sua governação. Portanto, isto, como digo, o que eu estou a pôr está no próprio site, na parte das candidaturas. O processo começa com o envio da candidatura. Depois a entidade receberá a confirmação da aceitação da candidatura. Segue-se um período de self-assessment, em que nós disponibilizaremos às entidades, portanto, um questionário que, obviamente, consoante o selo a que a entidade se candidata, o self-assessment tem um grau diferente, certo? E, portanto, um self-assessment, feito todo ele em formato, como é óbvio, digital, sim, seguido, depois do self-assessment, que é preparado, portanto, pela entidade, temos uma etapa de auditoria externa, certo? Aí envolvendo também
outros parceiros que colaborarão connosco neste empreendimento, digamos assim. E, por fim, a decisão pelo júri do iEthics da atribuição, então, do reconhecimento em causa. Portanto, é algo simples. Obviamente, a parte, digamos assim, mais densa é precisamente a parte do self-assessment, certo? Onde, portanto, a entidade terá que responder a uma série de questões que vão desde a governação, à sustentabilidade, aos dados utilizados, portanto, uma série de questões que correspondem, portanto, a itens essenciais aos quais a entidade é convidada a responder. Ainda na mesma página, na parte de baixo, temos aquilo que nós quisemos pôr um breve assessment gratuito. O que é que isto? Isto não é nada mais, nada menos do que um botão de mostra daquilo que é o self-assessment, certo? Ou seja, o self-assessment necessário para a candidatura assume a forma muito semelhante a esse breve assessment que está disponível aí. Aí nós pusemos uma pergunta, digamos assim, de cada dimensão, e, obviamente, depois, quando aí sim, já dentro do processo de candidatura, estamos a falar de um self-assessment que é muito mais alargado do que este que aparece aqui. Este não é mais do que uma amostra do que será o self-assessment. Tudo isto, obviamente, é complementar mesmo com outro tipo de ferramentas que cada vez vão surgindo mais. Nós vemos que cada dia vão surgindo ferramentas, sobretudo a nível de garantir a solidez dos sistemas, certo? Portanto, são próprios sistemas de inteligência artificial que garantem a solidez dos outros sistemas de inteligência artificial. E isso eu penso que é extraordinário. Obviamente é que não invalida todas estas outras dimensões, porque aqui entramos com dimensões, sobretudo, desta questão de direitos humanos, questões mais amplas de ética, que efetivamente pretendemos, com este reconhecimento, também contribuir para isso. E, portanto, era isto que eu tinha, no fundo, para vos apresentar. Exatamente. E, portanto, repito, nós vamos iniciar então a fase de candidaturas amanhã. As entidades que queiram então candidatar-se poderão fazê-lo já a partir de amanhã. Claro, nós sabemos que estamos em Portugal, não é? E, portanto, eu tenho a certeza que as candidaturas, a maior parte delas vão aparecer nos últimos 15 dias. Mas obviamente que a ideia é irmos começando desde já a fazer isto. Uma questão que eu não referi, que me parece muito importante, ou duas delas, uma é que em todo este processo vamos também ter muito em conta a questão do AI Act. Já foi mencionado, não é? O AI Act, para o bem e para o mal, e eu partilho um pouco da opinião do Paulo, de que isto nos pode trazer aqui algumas dificuldades, mas vamos ver como é que vai ser na prática, não é? Mas a verdade é que nós temos que nos preparar para ele, porque ele vai estar aí e vamos ter que corresponder a ele. E, portanto, este nosso reconhecimento, no fundo, está também, digamos assim, em linha com aquilo que o AI Act nos vai exigir. A mesma coisa no campo da soft law, ou seja, as várias normas que a nível, sobretudo da ISO, estão a ser publicadas. Têm vindo já a ser publicadas sobre a governação dos sistemas de inteligência artificial. Ainda, por acaso, o boletim desta semana da ISO era precisamente sobre isto, sobre as normas ISO que já foram publicadas e há algumas que estão em preparação. Há pouco o engenheiro não referiu, mas de facto a APE é um ONS portanto, ligado ao IPQ, não é? No campo da ética, sustentabilidade, etc. E, portanto, também temos alguém nosso a participar na comissão técnica que acompanha a inteligência artificial, portanto, cá em Portugal. Mas, portanto, obviamente que para nós é uma questão também muitíssimo importante irmos enquadrando o que vai sendo publicado pela ISO também a estes níveis e, portanto, este reconhecimento vai estando alinhado também com aquilo que vai sendo também o contributo da ISO neste campo. Só mesmo uma última nota que penso que é algo interessante. Eu há pouco falei da intervenção das várias partes interessadas, e é que as entidades que
candidatem ao reconhecimento, que obtiverem o seu selo de reconhecimento, seja ele o selo de boa governação, de explicabilidade ou já o de confiança, e passa a existir uma hotline, certo? Onde as pessoas, as diferentes partes interessadas podem, digamos assim, entrar em contacto connosco, que depois articularemos com a entidade, como é óbvio, para podermos também ir estando atentos e fazendo um acompanhamento on the way de como os próprios sistemas vão funcionando, como a governação dos sistemas vão funcionando. No fundo, é uma lógica de tentarmos ter sempre uma porta aberta para que todas as pessoas possam intervir, obviamente, dentro de, com aquilo que é do bom senso e que é razoável do que for eventualmente chegando. Mas penso que esta é uma mais-valia importante e que dará ainda mais confiança às próprias entidades que tiverem de facto o reconhecimento. Nós sabemos que isto é inovador em Portugal. Para nós é uma questão que, como dizia há pouco o engenheiro, que nos parece que vivemos isto quase como uma obrigação moral de que haja e que tenhamos este tipo de serviço, com essa humildade de saber que, obviamente, não vai ser o nosso reconhecimento, o reconhecimento à Ethics, não vai resolver todos os problemas, até porque, e a nossa conversa de hoje podia ser alargada para muitos outros temas, a inteligência artificial na democracia, etc. Portanto, os temas são muitíssimo amplos, não vai resolver tudo. Nós estamos com a convicção de que pode ser um contributo. E que pode ser um contributo que possa ajudar a economia portuguesa, a sociedade portuguesa, as pessoas e, no fundo, que é para isso, é para elas que, como começou a conversa há pouco no painel, é para as pessoas que a inteligência artificial deve então existir. Bom, eu agradeço imenso a vossa atenção. Isto falar por último é sempre mau porque já está tudo cansado. Mas eu vou passar a palavra ao engenheiro Mário Parra da Silva, que me está a dizer que não, mas ele quer nos dar umas palavras de despedida e como senador acho que fica bem ouvi-lo para concluirmos esta nossa sessão. Uma vez mais, um obrigado a todos os que estiveram e, sobretudo, aos oradores. Bem, pois, de facto, a tarde já vai longo. Eu noto que são 6 minutos para as 4 e que tínhamos previsto terminar às 4. Quer dizer que ainda há 6 minutos. Se há 6 minutos, ainda há alguma mão que se pode levantar para colocar alguma pergunta, se assim o entender. Horácio foi o primeiro a levantar a mão. Logo, Exato. no instantinho. Faz favor. O palco é seu. Boa tarde. Não ouvimos. Já estava com a mão preparada. Olha, eu tinha aqui Nós uma estamos a questão ouvir. que é o seguinte: no âmbito da implementação deste programa, referiam ali auditorias. Estas auditorias são feitas por uma entidade externa, pela APSER, pelo IPQ? Como é que vai ser processado isso? Sim, portanto, a auditoria. Desculpem lá, mas estamos na mesma sala e, portanto, a auditoria será conduzida pela própria, por técnicos nossos, sim, e com também a intervenção de outros colaboradores no programa, sim. Para ter uma Ok. auditoria, ou seja, externa à certificação, como é óbvio. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado. Isto, lidar com os microfones, desliga o microfone, liga alto-falantes, mete aos computadores. Isto não é fácil, pá. Mas alguém quer levantar a mão? Não? Está tudo esclarecido? Vejam lá, pá, ainda faltam 5 minutos. Algum dos oradores quer fazer um comentário final? Olha, quero eu Gabriel, dar as Paulo, felicitações, porque de facto Francisco, acho que era algo que fazia falta. estão a fazer. Eu é que não posso. Desculpem, estão-me a ouvir? Estou a ouvir. Estava a dizer que dou as maiores felicitações, porque acho que é algo que era importante. E pode ser também um sinal para as instituições, todas elas em geral, que de facto devemos usar, como eu disse, e usar sem medo, mas com cautelas, naturalmente, né? Acima de tudo, a inteligência artificial tem que estar ao serviço e
e respeitar a dignidade humana. Isso é que é fundamental, esses valores, não é? Às vezes esquecemos-nos que o mais importante não é pensar noutros fatores da vida, mas é vivê-la já agora. Como diria, julgo que o Miguel Esteves Cardoso, que escreve muito bem sobre isso. Aproveitemos todos a IA para viver melhor. É isso que, no fundo, qualquer tecnologia deve servir. E é pelo menos por isso que eu acordo todos os dias a tentar fazer. Na minha humilde e muito modesta contribuição, note-se. Mais alguém? Não? Silêncio? Bem, como faltam 2 minutos, eu vou aproveitar os 2 minutos para vos dizer o seguinte. Nós, nas Nações Unidas, UNA, Nações Unidas, não é? Estamos a aguardar com muita expectativa a Cimeira do Futuro, que vai realizar-se em setembro em Nova Iorque, e para a qual o nosso secretário-geral António Guterres está muito empenhado na criação de instrumentos, um deles, um referencial regulatório, de natureza ética, claro, para a tecnologia, não apenas para a inteligência artificial, mas para a tecnologia. Ele criou um conselho superior junto dele para as questões da inteligência artificial. Tristemente, pelo menos nós ficámos muito tristes por isso. Não há nenhum português no conselho. Há gente de toda a parte do mundo, Barbados até às Maurícias, mas não há nenhum português. Portanto, achámos que podíamos criar aqui em Portugal um conselho semelhante, porque ele incentiva isso, a que se criem conselhos a nível nacional que entrem em contacto com esse conselho que trabalha ao nível central nas Nações Unidas. Portanto, sei que isso está em curso, não é? É o Gonçalo quem tem a incumbência de criar o dito conselho, está em curso, daremos mais notícias na altura própria. Agora, cabe-me renovar os agradecimentos às 40 e muitas pessoas que estiveram a assistir e que ainda estão. Espero que tenham achado útil. Qualquer outra questão, tem o nosso e-mail, tem o nosso site, podem entrar em contato connosco, que nós procuraremos esclarecer tudo o que tiver ao nosso alcance esclarecer. Ao Francisco, um abraço de agradecimento. Ao Gabriel, a mesma coisa. E ao Paulo, professor Paulo Novaes, a mesma coisa. Espero contar convosco nas próximas ocasiões para falarmos sobre filosofia. Filosofia aplicada a esta área, que é muito importante. Saber pensar sobre esta área é muito importante. Não apenas tecnologia, mas saber pensar sobre esta área. É isso que distingue um líder neste campo. É o que sabe pensar sobre esta matéria. Muito obrigado e até à próxima. Pedimos, por favor, desligarem as câmaras.